A grande liderança da empresa pode chegar bem cedo, no começo da semana, e questionar os seus assessores financeiros da seguinte maneira: afinal de contas, o que temos a pagar nos próximos 15 dias? E é muito comum haver pânico. Há pânico naquela equipe, pânico naquela liderança, e eu vou mostrar para você como isso acontece na prática e como é que você pode resolver contando a nossa experiência. Um dos momentos que é chamado de hora da verdade, em que os líderes procuram os seus gestores financeiros, é basicamente este: o que temos para pagar nesse período de tempo? O que temos para pagar mês que vem? O que temos para pagar hoje? O que temos para pagar esta semana? Isso gera digamos assim, uma situação meio que de pânico. E por que isso acontece? Porque dificilmente os gestores conseguem fazer a projeção do fluxo de caixa, conseguem fazer, portanto, os lançamentos de tudo que tem ali com clareza, com firmeza, mas isso é fundamental. Nós precisamos saber, inclusive antes de ordenar as despesas, se nós vamos ter dinheiro para pagar aquelas despesas, aqueles custos naquele dia X, daquela forma que está sendo proposta. E então nós precisamos inclusive saber como é que nós vamos pagar aquelas despesas, daqui quantos dias vai faltar dinheiro e nós vamos ter que arrumar de alguma outra fonte. E esse tipo de situação é absolutamente comum e gera muitas dificuldades, inclusive muitos climas entre as pessoas, porque fica com aquela aparência de que a equipe não está conseguindo funcionar muito bem. No nosso fluxo de caixa, conhecido como Bodycheck, é uma metodologia usada por dezenas e dezenas de empresas em que nós acompanhamos as organizações. Nós temos lá todo um processo do contas a pagar e contas a receber totalmente projetado. Nessa situação em que o gestor enxerga com muita antecedência o que há para pagar e o que há para receber e compara as situações, a pessoa, portanto, aquele líder ou aquela liderança especificamente tem uma certa clareza para o bem ou para o mal. Ou seja, a pessoa pode olhar e dizer assim: meu Deus, o desafio é enorme, como é que eu vou fazer? Mas ela já sabe o tamanho do desafio, onde está o desafio, quanto dinheiro, em quanto tempo tem que ser arrumado e também quanto mais distante no tempo, ou seja, quanto mais nós conseguirmos projetar o contas a pagar e a receber, mais fácil fica para o gestor tomar a decisão financeira. Essa situação precisa ser tomada com muito carinho e com muito cuidado, com muito zelo, com muito esforço pela liderança da empresa. Projetar o caixa, lançar tudo aquilo que está ordenado, ou mais ainda, lançar aquilo que está por ser ordenado para ver os efeitos financeiros, para saber se naquele dia haverá dinheiro ou não, pode significar vida ou morte. As empresas, na maioria das vezes, quebram no regime de competência, ou seja, quando você olha se vai ter lucro ou não, porque muitas vezes estão tomando decisões não sábias, mas na maioria das vezes eu vejo empresas que desapareceram não porque não eram viáveis, mas porque não projetaram seus caixas e no dia que a despesa chegou, não havia dinheiro para pagar, nem onde tirar, e os fornecedores, as partes envolvidas não estavam assim com aquele carinho, aquele respeito de esperar o momento em que o dinheiro chegaria. Projetar o caixa, portanto, no contas a pagar ou a receber é fundamental e essa é uma das coisas que nós ensinamos, praticamos e vigiamos do nosso fluxo financeiro conhecido como Bodycheck.